pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez por aqui. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje o nosso assunto continua sendo o índice de diabetes tipo 1. Só que hoje eu vou conversar com vocês sobre os dados específicos aqui do Brasil. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Bom, pessoal, como eu já estava conversando com vocês então, com relação ao diabetes tipo 1 no mundo, né, a nível mundial, eu vou conversar com vocês hoje especificamente como está a situação no Brasil. E aqui no Brasil nós temos os seguintes números, ó, tô pegando aqui direto do índice que está no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, hoje nós temos pessoas vivendo com diabetes tipo 1 no Brasil. O número total é de 588.800 pessoas. É muita gente, não é mesmo? A gente tem aqui um número bastante expressivo, bem significativo de pessoas que vivem com diabetes. E nós perdemos no ano de 2022, né, o número de pessoas perdidas aí que tiveram as suas vidas precocemente interrompidas por conta do diabetes tipo 1, também é um número muito expressivo no Brasil e merece toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado, porque ele é um número que ultrapassa 200 mil pessoas. São 234.950 pessoas que tiveram aí as suas vidas interrompidas por conta do diabetes. E isso nos coloca aqui numa situação muito importante para a gente refletir, para a gente organizar a nossa rotina, a tua rotina aí na sua casa, para a gente dar realmente uma atenção em como deve ser conduzido esse tratamento. Porque sim, a condição final do diabetes, quando não está bem controlado, quando a gente não faz o tratamento da forma adequada como deveria fazer, as consequências elas são cruéis, né? Elas judiam muito. A gente sabe que o diabetes quase que é uma doença silenciosa, né? São pouquíssimos os sintomas e eu tenho certeza que você aí quando tá com a tua glicemia elevada de forma excessiva, você quase não percebe, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha esse conhecimento do como precisa conduzir, porque sim, muitas vidas são perdidas quando a gente acaba deixando de lado, sendo relapso com o nosso próprio cuidado, com a nossa própria saúde. Então é muito importante que a gente avalie, né, toda essa situação, que a gente organize a nossa vida nesse sentido, porque sim, gente, muitas vidas estão sendo perdidas por conta de um diabetes tipo 1 que não está recebendo um tratamento adequado. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Então aqui no Brasil o número é de 234.950 pessoas que perderam a sua vida por conta do diabetes tipo 1. E essas pessoas poderiam ter tido uma expectativa de vida, quer dizer, se elas não tivessem tido esse descontrole tão grande do diabetes, tivessem continuado inseridos num planejamento, numa educação em diabetes, num cuidado com o diabetes de forma efetiva, elas poderiam ter tido mais 25,4 anos de vida, né, extra aí, além do que viveram até então. Então também é um número significativo. Imagina a gente pensar que pensa aí no seu filho, na sua filha, muita gente que poderia ter vivido muito mais acabou perdendo a vida precocemente por conta de não tratar da forma adequada, né, por conta das complicações aí relacionadas ao diabetes. Então é realmente algo muito expressivo, muito significativo. E outro número que me chamou bastante atenção, por ser um número considerado pequeno, né? Eu considerei um número pequeno, porque aqui no Brasil a conta é mais ou menos essa, ó. Quando você descobre o diabetes, se a média normalmente do diagnóstico é ali aos 10 anos de idade, mais ou menos, né? É uma média que a gente pode dizer. A expectativa de anos saudáveis para esse indivíduo que foi diagnosticado ali aos 10 anos de idade é de 44,8 anos.
Então, vejam que hoje a gente precisa melhorar muito ainda essa condição, a gente precisa melhorar muito ainda essa evolução da educação em diabetes. Então, imagina você aí com seu filho e descobriu diabetes agora e ele vai ter uma expectativa de vida de 44 anos só daqui para frente. Quer dizer, se teu filho tem 10 anos, ele vai chegar no máximo até os 54 anos de idade. Então, é algo que realmente a gente precisa melhorar, porque isso pode ser diferente. A gente pode fazer de outra forma, né? A gente precisa conversar mais sobre isso e precisa realmente conduzir o diabetes de uma forma adequada aí na tua vida. Esse aqui é o ponto maior, né? O ponto de atenção que a gente precisa ter com relação ao diabetes, porque realmente é o que vai fazer a diferença, né? Nós temos aqui, ó, taxa de crescimento do diabetes tipo 1 no Brasil, comparando com o crescimento populacional desde 2000, nós temos uma taxa de crescimento de 5% por ano. O que significa isso? Que está aumentando o número de diagnósticos de diabetes no Brasil, né? Por vários motivos, a gente precisa analisar bem essa informação. Então, uma primeira coisa que está acontecendo é realmente uma identificação adequada desse diagnóstico. Então, se consegue diagnosticar precocemente, se consegue avaliar de uma forma positiva e conduzir um início de um tratamento, coisa que com as tecnologias que nós tínhamos antigamente, nós não conseguíamos fazer essa definição de uma forma clara, de uma forma coerente, de uma forma condizente. Então, aqui a gente tem já uma taxa de crescimento, digamos assim, de 5% ao ano de pessoas que têm o diabetes, né, de novos diagnósticos aí de diabetes. Bom, se a gente comparar com o crescimento da população em geral, a gente tem uma diferença de 0,9% ao ano. O que significa isso, gente? Que o número de pessoas com diagnóstico de diabetes está maior do que o crescimento da população em geral. Então, quer dizer, nós temos uma população que está crescendo menos e que está recebendo mais diagnósticos de diabetes tipo 1. Então, essa é uma condição também de avaliação que a gente precisa refletir, né? Bom, o número esperado de pessoas com diabetes tipo 1 em 2040, se tudo continuar como está, vai ser de aproximadamente 1,8 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, em 2040, hoje nós temos 588.800 pessoas diabéticas tipo 1 aqui no Brasil. A perspectiva para 2040 é que nós cheguemos a 1.800.000 pessoas com diabetes no Brasil. Então é um número bastante significativo realmente. A gente precisa ficar muito atento a esses dados e pensar que como é algo que nós não conseguimos frear, né? Isso depende de carga genética, isso depende de uma série de condições aí individuais para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Então, não é algo que nós consigamos frear. Então, o que a gente precisa compreender? A forma adequada, a forma correta, o equilíbrio para o tratamento. É isso que a gente precisa organizar realmente aí na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que a gente consiga viver bem, mesmo com diabetes. Então, isso é algo fundamental, é algo muito importante. E aí nós temos aqui também o número de pessoas jovens com diabetes tipo 1 que acabou tendo aí uma morte por conta do diabetes tipo 1, ainda sem ter um diagnóstico preciso. Esse número aqui é um número que me comoveu bastante. Por quê? Porque, como eu falei antes para vocês, a gente já tem uma taxa de crescimento por conta de uma melhora até mesmo no diagnóstico do diabetes, né? E isso acaba refletindo na taxa de crescimento do diabetes, porque a gente consegue descobrir mais precocemente quais pessoas estão com diabetes e que precisam de tratamento.
mas ainda existe um número muito grande de jovens que acabam perdendo a sua vida por conta de não terem descoberto ainda o diagnóstico do diabetes. Então, as complicações aparecem, não acontece um tratamento, o diagnóstico não é fechado, não existe essa amarração e esse indivíduo acaba indo a óbito, acaba falecendo, acaba perdendo a sua vida. E é um número muito significativo. Eu, quando li pela primeira vez, eu confesso que eu me emocionei com relação a isso, porque realmente é um número muito expressivo e me coloca aqui como nutricionista numa posição muito importante de informá-los também sobre como identificar o diabetes aí na tua vida, como prevenir que complicações de um diabetes não tratado acabem aí comprometendo a sua saúde, comprometendo a tua vida. Então é muito importante que muitas pessoas repliquem essas informações, gente, porque no Brasil hoje, 1 em cada 9 indivíduos acaba perdendo a vida. 1 em cada 9 que tem diabetes acaba não sendo diagnosticado da forma como deveria e recebido o tratamento da forma como deveria e acaba morrendo, acaba perdendo a sua vida. É um número muito expressivo, gente. 1 em cada 9 jovens que são diagnosticados com diabetes acaba perdendo a vida porque não recebeu um diagnóstico no momento oportuno, não recebeu um diagnóstico num momento em que ainda conseguia fazer um tratamento, em que ainda conseguia ter qualidade de vida que a gente sabe que é possível aí no tratamento do diabetes. Então eu digo que é um número realmente muito expressivo, muito significativo. Para vocês terem uma ideia, isso significa que mais ou menos 2.140 pessoas jovens faleceram em 2022 sem um diagnóstico preciso, adequado, referente ao diabetes e sem receber o tratamento adequado. Então é um número realmente muito significativo e que a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, né? Porque existem os sinais, né? Quais são os sinais? São várias as características que um jovem, que uma criança apresenta quando está tendo alterações aí da sua glicemia, né? Então, pai, mãe, fiquem atentos, sede excessiva, volume aumentado de urina, né? Assim como o volume aumentado de urina, às vezes lá no vaso sanitário, começam a aparecer ali na louça do vaso sanitário, começam a aparecer formiguinhas. Isso tudo é sinal de que o teu filho, tua filha ou você está perdendo glicose pela urina e isso é uma indicação aí do diagnóstico. É um dos sintomas aí do diabetes. Então a gente precisa ficar atento a essas situações, né? Às vezes uma moleza, um cansaço excessivo, desenvolveu pouco, fez pouca atividade e mesmo assim está apresentando um cansaço excessivo, sono, a sensação de moleza, trêmulo, muito trêmulo antes das refeições, né? Muito tremor anterior às refeições. Não faz tanto tempo que comeu e mesmo assim acaba baixando essa glicemia a ponto de trazer essa sensação de tremor, principalmente nas mãos, né? Uma vontade de devorar o alimento com rapidez por conta de ter baixado demais a glicemia. Então fiquem atentos a esses sinais, né? Se você é adulto, se é contigo que está acontecendo alguma alteração, fique atento a formigamentos nas mãos, nos pés, né? Uma sensação de queimação, de amortecimento na sola dos pés. Isso tudo também são aí sinais que podem ser aí um indicativo de um diagnóstico de diabetes e merece a tua atenção, merece a tua ida ao médico, merece uma investigação, porque muita gente está morrendo aqui no Brasil sem receber o diagnóstico e o tratamento adequado do diabetes. Os números estão aqui, gente, 2.140 pessoas perderam suas vidas sem o diagnóstico. Foi descoberto que tinha o diagnóstico do diabetes, avaliando ali as causas da morte, né?
Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, essa observação aí, esses detalhes, né, na criançada, sede excessiva, volume aumentado de urina, cansaço, moleza, né, falta de ânimo para desenvolver aí as atividades do dia a dia. Vale a pena uma investigação, os exames são super simples, né, fáceis de serem realizados, não precisa de nenhuma complexidade, nada muito, né, fora do comum. É muito importante que a gente vá atrás, que a gente investigue, porque tem muito jovem aí perdendo a vida por conta de um não diagnóstico adequado aí do diabetes, né? São números realmente muito significativos. Vou repetir aqui para vocês. 1 em cada 9 jovens com diabetes está morrendo porque não recebeu o diagnóstico adequado. Isso é mais de 10%, né? É mais de 10% da população jovem com diabetes que está perdendo a vida aí por conta de não ter recebido um diagnóstico adequado. Então é muito importante a gente ficar bem atento, bem consciente com relação a isso, tá? E o index ainda traz aqui mais informações. Ó, ele coloca que o número adicional de pessoas que estariam vivas em 2040, se tivessem sido diagnosticadas oportunamente a partir de agora, desse ano, seria de 63.890 vidas poupadas, né? Se o diagnóstico fosse feito da forma adequada agora, nesse ano. Então vejam, gente, que realmente é um número muito significativo. A gente não pode ficar relapso a esses números, relapsos a essa situação, e sim merece uma atenção aí na tua vida, porque não é simplesmente, esses dias eu escutei um paciente falando assim, ai doutor, eu não gosto de ir no médico, porque quem procura acha, né? E aí eu respondi assim, eu falei, gente, é muito melhor você descobrir algo e que você consiga fazer o tratamento do que você achar que não tem nada e acabar comprometendo a sua saúde, reduzindo seus anos de vida, reduzindo sua qualidade de vida, porque talvez se deixar sem o tratamento por mais um período de tempo, você comece a apresentar essas consequências, né? E aí é tarde demais. Então, vale a pena sim avaliar, vale a pena ir atrás, vale a pena investigar todas essas situações, porque isso vai fazer uma diferença danada aí na tua vida. É algo muito importante, né? Então, identificar, porque a gente é muita gente, ó. 63.890 pessoas, né? Estariam vivas em 2040 se receberem um diagnóstico adequado agora. E se continuar como tá, sem um diagnóstico, 1 em cada 9 acaba perdendo a vida. É muita gente, né? Até agora, 2.140 pessoas já perderam a sua vida em 2022 sem o diagnóstico. Descobriu-se o motivo do óbito após o óbito ocorrer. Então é muito significativo. É um número muito grande, né? Bom, e aí nós temos também algumas informações relacionadas às insulinas e às tiras testes, né? Aqui a gente conversou várias vezes já sobre a importância que é o monitoramento, né? As tirinhas testes para fazer ali a glicemia capilar. Então, o monitoramento do diabetes é algo assim fundamental para que a gente consiga ter o controle dele, né? Sem esse monitoramento, a gente não consegue ter o controle do diabetes. Então, é muito importante que seja acessível à população que tem diabetes tipo 1, essas tirinhas de monitoramento, porque sem elas não se consegue ter um acompanhamento adequado da doença. Não tem como saber se uma terapia está funcionando ou não, se a dose está adequada, se não existir um monitoramento. Então, isso é muito importante. E também, é claro, a insulina, né? A insulina é algo muito importante, né? A insulina é a tal da história que eu falo para vocês, de fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho.
aplicar a dose adequada, ter a insulina adequada disponível aí na tua vida, né? Para facilitar o teu tratamento, para facilitar o teu cuidado, é algo primordial. E o index aqui, o índice de diabetes tipo 1, ele traz que, número de pessoas que não ultrapassam 55 sem acesso estável à insulina e tiras é 1 em 3. Então, quer dizer, cada indivíduo que não tem acesso ao uso adequado das tirinhas de monitoramento é 1 em cada 3. Então pensa que a cada 3 indivíduos com diabetes, 2 acabam ficando descompensados e não têm ideia de que está acontecendo esse quadro na vida deles. É isso que significa essa informação, né? Então, é algo muito importante da nossa reflexão. Ter acesso, fazer esse monitoramento da forma adequada é uma das coisas importantes, primordiais nesse monitoramento. E aí nós temos aqui, anos de vida saudável restituídos por pessoa se cada um tivesse acesso à insulina, tiras e autocuidado. Nós estamos falando de 3 coisas: acesso adequado à insulina, acesso adequado às tiras de monitoramento e informações de autocuidado. Cada indivíduo, cada pessoa que tem diabetes, se tiver acesso a essas 3 informações, tem aí anos de vida saudável restituídos, quer dizer, reestabelecidos, ampliados pela frente de 6,7 anos. É mais de 6 anos e meio. Restituídos, reestabelecidos, uma estimativa aumentada aí na frente. É um número muito expressivo. E vejam que o seu autocuidado está aqui dentro dessa informação. É importante que você tenha esse autocuidado. Essa avaliação de que eu dependo sim de um tratamento, eu dependo sim de um diagnóstico, eu preciso fazer o uso adequado da insulina, eu tenho que fazer o monitoramento correto da minha glicemia, mas eu também preciso ter o conhecimento para o meu autocuidado. Isso é importante que comece a ser disseminado por todos os lados, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Todo mundo precisa ter essa consciência. Não basta ir ao médico e tomar insulina. Não é só isso, né? O cuidado, o controle do diabetes envolve muito, muito mais. É amplo, né? Tem uma amplitude, tem um cuidado, tem um direcionamento de conhecimento, de autocontrole, de organização da vida, né? De organização no dia a dia, de todo esse direcionamento específico. Isso é muito importante da gente conversar. O autocuidado, ele tá aqui. E você pode ter anos de vida saudável restituídos, quer dizer, anos que você perderia se você não cuidasse desse diabetes. Anos que você perderia se você deixasse estar como está. Se o conhecimento não chegue até você, né? Então é muito, muito importante que a gente converse sobre isso realmente. E esse índice nos trouxe informações aí que estão nos colocando numa reflexão muito significativa nesse sentido. E nós não paramos por aí, né? Nós temos mais informações aqui, Número adicional de pessoas que poderiam estar vivas em 2040 se cada uma tivesse acesso a insulinas, tiras e orientação para o autocuidado a partir de 2023. Quer dizer,
Se você tá aí, sentado no teu sofá, aí na tua casa, e vai deixar tudo como está, saiba que você pode ser uma das pessoas que acaba tendo aí anos de vida interrompidos, diminuídos, reduzidos, se você não tiver o autocuidado. Aqui, o index, esse índice de diabetes tipo 1, ele colocou que se iniciar um autocuidado a partir de 2023, quer dizer, ainda dá tempo, mais de 94.100 pessoas estarão vivas com diabetes e qualidade de vida em 2040. E essas 94.100 não estarão vivas se não existir o autocuidado, a orientação, o uso adequado da insulina e o monitoramento da glicemia. É muita gente. É só no Brasil essas informações, tá? São informações só do Brasil. Então vejam, gente, que merece sim que a tua chavinha mude aí em casa. Que você vire essa chavinha e fala, opa, peraí, eu realmente preciso fazer algo por mim, né? Eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso melhorar as minhas escolhas, eu preciso organizar a minha rotina e fazer diferente, né? E eu tô aqui para te ajudar. Eu posso te ajudar, você pode, aqui no meu canal você vai ter muitas informações, muitas orientações que estarão disponíveis para que você inicie o seu autocuidado. A gente não precisa ter uma qualidade de vida no sentido de ter uma renda enorme para conseguir ter o controle do diabetes. Uma das primeiras coisas que acontece é as pessoas falarem isso. Às vezes chegam e falam assim, mas eu não tenho condição de ter uma alimentação que um diabético precisa ter. Uma das primeiras coisas que eu escuto, fala, não, é muito caro, eu já fui no profissional X e Y e eu não tenho recursos financeiros para conseguir arcar com o cuidado na alimentação. Gente, a gente não precisa disso. O que a gente precisa é aprender as quantidades e a combinação que você vai fazer no teu dia para que você fique bem, associado ao teu monitoramento e à dose de insulina adequada. Arroz, feijão, carne e salada não vai prejudicar o seu diabetes. É muito importante que essa informação chegue ao maior número de diabéticos possível, porque é esse o autocuidado que você precisa descobrir. É esse o cuidado que você precisa ter. Não precisa ter uma alimentação cara, alimentos caros. Não, é comida simples, do dia a dia. É isso que vai fazer o teu controle acontecer. Mas é importante saber fazer da forma correta. E essa informação da forma adequada é uma informação que vai salvar a tua vida. Se você iniciar o teu autocuidado, as suas chances de ter qualidade de vida, de restabelecer a tua saúde, de viver bem mesmo com o diabetes são imensas. É possível. Não é uma doença que nós não temos controle sobre ela. Nós temos. E esse índice está colocando exatamente essas informações. É possível cuidar, é possível tratar e estabilizar o diabetes. Só que a gente precisa ter esse monitoramento, o uso adequado da insulina e o autocuidado. É muito importante que a gente tenha essas três coisas para que a gente consiga ter aí qualidade de vida mesmo com diabetes. E é possível ter esse autocuidado. As informações, elas são disseminadas, você recebe muitas informações. E é muito importante que você tenha essa consciência de que não é só ir ao médico e tomar a insulina. É muito importante que o conhecimento também esteja em você, né? São informações aí que vão fazer toda a diferença para a tua vida, para a minha vida, para o cuidado de qualquer indivíduo que tenha diabetes. Então saibam que é possível controlar e que isso pode ser um diferencial para a tua saúde, para anos de vida saudável, com qualidade de vida aí pela frente, né? A gente não pode deixar que um diagnóstico de diabetes deixe um período de vida tão curto. A gente está com uma média de 44,8 anos no Brasil.
depois de um diagnóstico. Quer dizer, se o teu filho descobriu o diabetes aí com 10 anos de idade, ele chega no máximo aos 54 anos. Se não houver um autocuidado, se não houver uma atenção relacionada a isso nesse sentido. E isso se tiver aí um tratamento, né, paliativo, digamos assim, no meio de toda essa conversa. Porque se não houver, a gente já tem as informações ali. Que muitos jovens, 1 em cada 9 que tem diabetes, acaba perdendo sua vida, sem mesmo ter tido um diagnóstico fechado e um início de tratamento. Isso é muito jovem, gente, é muita gente. É muita gente. Né? E como diabetes é uma doença autoimune, ela acaba atingindo pessoas mais jovens. Né? O diagnóstico acaba acontecendo mais precocemente. Então a gente precisa realmente ter uma atenção aí nesse sentido e um monitoramento aí adequado, tá? E ainda o Index coloca aqui algumas informações a mais, né? A gente conversou já no vídeo que eu falei das informações globais, né? Aqui no Brasil, nós temos também a questão do uso de bomba de insulina e do uso de monitoração contínua da glicemia, né? O uso do CGM, né? Que é monitorização glicêmica contínua. E isso faz muita diferença. E é algo que a gente precisa brigar por isso, né? Nós temos, agora eu não me recordo o nome da legislação, depois eu posso até ver aqui para vocês, mas eu sei que já tem, por exemplo, um estímulo para que os planos de saúde ofereçam essas bombas aí de insulina e o monitoramento da glicemia contínua para quem tem diabetes. Isso vai, sem dúvida nenhuma, fazer toda a diferença na tua vida. Ó, anos de vida saudável restituídos por pessoa, se esses indivíduos tiverem acesso às bombas de insulina e ao monitoramento glicêmico contínuo. Você tem aí restabelecido 6,9 anos da tua vida. É muita coisa, né? Imagina, vamos somando todos esses anos a mais aí nessa expectativa de vida saudável. Dá uma diferença, é muito significativo. Então vale a pena a gente acompanhar e a gente ir atrás. E você que tem diabetes, lute por isso, né? Conseguir esse monitoramento contínuo, conseguir a bomba de insulina é algo que vai fazer a diferença na tua vida, né? E aí, o Index coloca também aqui, ó, que o número adicional de pessoas que poderiam estar vivas em 2040, se todas tivessem acesso a esse sistema de bomba de infusão e monitoramento contínuo, chega a 55.820 indivíduos. Então, são quase 60 mil pessoas que teriam as suas vidas poupadas se o monitoramento da sua glicemia e a bomba de infusão de insulina estivessem sido utilizados por elas, né? Então, é realmente uma avaliação muito importante que a gente precisa fazer com relação ao autocuidado, ao acesso, ao buscar aí por um cuidado adequado para sua glicemia, né? É realmente muita informação importante e que nos coloca numa linha de reflexão. Não adianta ficar parado, não adianta continuar como está. Se você tá aí no teu dia a dia achando que vai ficar tudo bem se continuar como está, porque você não tá sentindo nada da tua glicemia estar elevada, saiba que você está comprometendo a sua longevidade, você está comprometendo o teu organismo e cedo ou tarde as consequências aparecem e elas são cruéis. As consequências do diabetes são cruéis, então a gente precisa sim virar a chavinha para o autocuidado. E eu não estou sendo dramática. Esses dias alguém comentou ali, nossa, Nutri, você é muito dramática. Eu não estou sendo dramática, eu estou sendo realista. Eu quero colocar aí uma consciência na sua vida. É muito importante que você tenha o autocuidado, que você tenha o conhecimento sobre diabetes,
né? Então não é dramatização, eu não estou exagerando, são fatos. A gente sabe e os números estão aí para quem quiser ver, tá? Eu vou deixar também aqui para vocês o link desse índice específico do Brasil, mas eu já falei aqui para vocês que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Diabetes e são informações aí que nos colocam numa reflexão muito significativa. Então, vale muito a pena a gente virar essa chavinha, a gente chamar o nosso compromisso para o autocuidado, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, busque por isso, fique atento, fica ligado, fica esperto, faça todas as orientações, todos os direcionamentos relacionados ao cuidado do teu diabetes, que isso vai fazer diferença na tua qualidade de vida e no direcionamento para a tua vida em anos de vida saudáveis aí que podem ser vividos por você. Né, por você, pelo seu filho, né, por todos da tua família que estão envolvidos com esse diagnóstico. Então é algo que realmente merece a sua atenção e é muito importante. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha deixado aí uma reflexão boa para vocês virarem a chavinha por aí, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais!